Então vamos lá, segundo vídeo aqui do ano, né? E a gente já começou acordando hoje com algumas notícias interessantes. No momento atual, o Ibovespa tá caindo aqui 3,10% ao ano, nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro, muito em resposta aos efeitos do primeiro dia do Lula. E ao contrário do que muita gente está pensando, não tem a ver necessariamente com os resultados das eleições. Isso já estava precificado lá atrás. Tem a ver com algumas conversas que rolaram nos últimos dias aí, desse feriado que a gente estava vivendo, estava tranquilo ali, enquanto isso os políticos estavam ali fazendo a baguncinha de sempre deles, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso e eu quero te falar também o que fazer, porque não adianta só entender o que está acontecendo no momento. Você precisa ter uma estratégia para lidar com o que está acontecendo agora e com o que vai acontecer nos próximos meses aí, independente, né, do que aconteça. A gente tem que sempre saber como tomar a melhor decisão como investidores. Aqui não tô falando, Raul, sei lá o que, ponto de vista político, o que não. Vamos falar como investidores aqui o que a gente pode fazer nesses aspectos específicos. Então, antes de mais nada, quem é sardinha raiz, deixa aquele like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o like ou se inscrever, assim que alguma notícia aqui te agregar de alguma forma, te trouxer um conhecimento que você ainda não tinha. Aí você fala, pô, vou me inscrever ou talvez não nesse canal desse cara. Vou pedir desculpa pra vocês por não estar no cenário clássico lá do Investidor Sardinha, mas é porque ainda estou aqui em ritmo de férias, vou ficar assim por mais uns dias. Eu gravo todos os dias, mas às vezes gravar aqui de casa é um pouquinho mais confortável, pelo menos nesse período de feriado, tá bom? O Ibovespa operou numa queda forte aí, né? Tá lutando aí para tentar segurar os 106 mil pontos e talvez não consiga. E o que aconteceu, né? Por que essa reação tão exacerbada aqui nesse começo agora? Nunca é uma coisa só que acontece. São vários elos de uma corrente que eles se fecham ali para formar uma situação de queda dessa. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é uma discussão quanto à situação fiscal do Brasil. Muita gente sabe, o Brasil gastou bastante dinheiro, principalmente nessa reta final do governo Bolsonaro. Ele adotou várias medidas um pouco mais populistas ali para tentar a reeleição. Isso é normal, acontece todo ano eleitoral. E uma dessas medidas ali foi abaixar o preço do combustível de maneira um pouco mais artificial. Como assim, Raul? Bom, o combustível ali, ele estava mais alto, o combustível está mais caro lá fora, o petróleo está mais caro, o Brasil ainda importa um pouquinho de gasolina, ainda importa um pouco de petróleo para fazer um mix ali, para conseguir refinar esse petróleo. Então existe uma série de situações que o Brasil ainda depende do preço internacional ali, e aí tem toda a discussão se o Brasil deveria ou não trabalhar toda a gasolina que é produzida ou todo o petróleo que é produzido ao preço de paridade internacional. Isso é uma coisa que ainda está em discussão para ver se vai ser removido ou não e que hoje em dia é feito assim, né? A gente segue exatamente o preço lá de fora. E aí, para tentar resolver isso sem mexer nesse vespeiro, o Bolsonaro simplesmente fez uma redução do ICMS ali. Então ele retirou um imposto federal em cima do preço do combustível. Na verdade, todos os impostos federais ali. Fez uma desoneração. Não removeu o total, né? Abaixou fortemente. Com isso, o preço na bomba, cara, caiu imediatamente. E daí o Lula tinha combinado ali, então, de remover esse incentivo ali. E com isso, antes dele ter uma definição do que ele vai fazer para baixar esse preço, ia simplesmente aumentar o combustível de uma vez. A equipe econômica ali teve medo de um aumento na inflação. Esse medo, ele não é totalmente infundado. Se você remover esse benefício agora, pode ser que a inflação volte a pressionar. Por quê, Raul? O que tem a ver combustível com inflação? O Brasil é um país completamente dependente do transporte rodoviário para o transporte de basicamente tudo. Então, o medicamento que você vai comprar, tem incluso o preço do diesel também, uma carne que você vai comprar, um tomate, praticamente tudo no Brasil chega nos lugares de caminhão. E aí, se você aumenta o preço do diesel, obviamente, o preço do frete tem que aumentar e com isso, esse preço tem que ser embutido ali dentro do preço final do produto. E com isso a gente acaba tendo ali um aumento, né, vertiginoso no preço das coisas. Então, para tentar conter isso aí, Lula ali chegou no Haddadzinho e falou que vem cá, Andrade, me dá um abraço. Como é que a gente faz com isso? O Andrade deve ter recomendado para ele, falou, pô, segura aí o preço um pouquinho mais, segura com o ICMS até a gente pensar no que fazer. Só que com isso, a gente tem uma arrecadação menor para a União. Se a gente tem uma arrecadação menor para a União, a gente tem menos imposto ali entrando no país e o Brasil tá gastando mais. Então, se a promessa do governo do PT é gastar mais e se a arrecadação vai continuar a mesma ou diminuir, nesse caso aqui é uma redução de arrecadação, não foi criada por eles, mas é uma redução porque agora é governo Lula, né? Então, esse problema, essa pica não é mais do Bolsonaro, essa pica já é do Lula agora, ele precisa se virar com isso. Isso aqui, essa prorrogação desse período, já deixou a galera assim meio, putz, isso aqui pode ser complicado, hein? A gente tá numa situação aqui e tal. E aí, somando a
a isso, né, que fez também, que puxou também, Petrobras caiu bastante, Banco do Brasil caiu bastante, várias empresas caíram bastante, mas somando a esse discurso aqui, o que deixou um clima um pouco mais tenso ainda? A gente tem ali algumas falas do Lula sobre como as estatais devem ser indutoras da economia. Então, assim, ele começou a falar sobre como que o BNDES, como que a Petrobras, como que o Banco do Brasil, eles têm que estar ali alinhados não ao interesse do mercado, mas alinhados ao interesse da população de modo geral. E aqui tem uma discussão muito ampla acerca disso. Em partes, eu consigo entender, e não estou falando nem o Lula, eu consigo entender uma parcela da população que defende o seguinte: olha, se existem empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, é uma estatal, ou o Banco do Brasil é uma estatal, essas empresas que foram fundadas com dinheiro do povo brasileiro, etc., elas deveriam atender aos interesses do povo brasileiro. Cara, eu concordo. Só que aí quando você transforma essas empresas em empresas de capital misto, então você chega para o mercado e fala assim: olha, eu preciso de dinheiro aqui para fazer alguns investimentos, etc., e com isso eu vou te vender uma parcela dessas empresas aqui, e obviamente você está esperando, né, investir nessas empresas, receber um retorno no futuro. A partir desse dia, fica um pouco mais complicado você defender, né, que essas empresas, elas têm interesse simplesmente público, porque elas passam a ter um interesse privado também, daqueles investidores que colocaram dinheiro. Se não tem interesse em atender aos interesses desses investidores, o melhor que pode ser feito é não vender ações dessas empresas, é não colocar essas empresas no mercado. E nesse ponto, tanto o PT, quanto o PSDB, quanto o PL do Bolsonaro, todos eles venderam participações dessas empresas. Aí não adianta falar: essas empresas é do povo brasileiro, se você vendeu elas. É importante saber que ou uma empresa, ela vai ser estatal, ela vai ser de capital misto, mas se ela é de capital misto, é óbvio que os investidores vão pressionar, vão procurar por melhores condições para eles. Porque imagina o seguinte, só para você entender mais ou menos como é que esse diálogo funciona. Eu tenho aqui uma padaria e eu fabrico pães todos os dias e tal, e eu tenho uma padaria numa região. Eu decido aqui em algum momento, tô faturando lá meus R$1 milhão, eu decido em algum momento falar assim: ô, você quer entrar de sócio nessa padaria comigo? Você me dá R$500 mil aqui, eu crio mais uma unidade aqui na esquina, a gente começa a ter 2 padarias e não uma só, e aí dessas padarias que a gente tem agora em conjunto, a gente começa a dividir uma parte dos lucros ali na hora que esse lucro rolar. Aí você fala: beleza, e a gente fica tomando prejuízo ali durante 2, 3 anos, nós dois, né, eu botei meu dinheiro, também comecei a colocar um pouco mais de dinheiro, chega no momento que essa padaria ela se torna lucrativa. Aí no momento que essa padaria se torna lucrativa, você olha pra mim e fala: cara, você é um ladrão, porque você tá roubando aqui os frutos do meu trabalho. Eu vou olhar pra você e falar assim: como assim, cara? Você me vendeu, né, essa padaria, você me falou que era bom entrar nessa padaria, você fez um prospecto me convidando, você criou toda uma apresentação falando como que eu ia ganhar o meu dinheiro. Aí na hora que chega a vez da colheita, aí eu não sou bem-vindo. Na hora do plantio eu sou bem-vindo. Tem que entender se o Brasil quer ter os investidores aqui do lado, porra, queremos o dinheiro do mercado, ou se o Brasil não quer ter. Ah, não queremos, as estatais são estatais e serão apenas estatais. Acho que a população, de um modo geral, precisa ficar um pouco mais esclarecida com isso, porque depois os políticos vendem as empresas quando eles precisam e tal, e depois eles colocam o mercado financeiro como se fosse um vilão, como se fosse o próprio demônio vivo, que tá explorando a população brasileira aqui e tal. E isso é um famoso papinho, né? Aí o ministro da Fazenda, que é o Haddad, vamos chamar ele de Andrade, que eu acho mais chique. Minha avó achava que o nome dele era Andrade, eu fiquei com isso na cabeça pra sempre, acho muito mais fácil que Haddad, né? Então ele afirmou na segunda-feira aí que quer esperar a posse da nova diretoria da Petrobras para tomar uma decisão sobre os combustíveis, uma indicação de que o novo governo pode vincular ações da empresa com políticas de preço. Agora, pode vir, né, a política econômica que o Fernando Haddad aí, ele vai querer tocar na Petrobras ali, tá esperando o novo presidente ser nomeado ali, a nova diretoria e tal da Petrobras ser nomeado para poder organizar isso. O que acontece? Por que isso aqui também é uma notícia que pressiona? O mercado, ele precisa de certezas, mesmo que sejam certezas falsas. Ele não gosta de lidar com uma mudança de cenário a cada segundo. Então o que o mercado precisa, no fim das contas, é de previsibilidade. Se eu tenho aqui uma empresa e eu preciso fazer um investimento, né? Olha, eu vou contratar 50 pessoas porque a gente vai conseguir vender tantas tomadas e dessas tomadas a gente vai faturar tanto, eu posso contratar mais 25 pessoas, fazer mais tantas tomadas e tal. Se essa previsão, ela fica fácil de ser feita, se é assim, olha, a moeda não tá oscilando tanto, o mercado não tá mudando tanto de mão, etc., a gente consegue trabalhar dentro desse consenso, por pior que seja o cenário, a gente consegue se organizar. Agora, quando começa a falar assim, olha, amanhã a tomada custa R$2, no outro dia pode custar 5, no outro dia pode custar 1, no outro dia pode custar 10, você pode ter 9 vezes mais lucro, nesse cenário, o mercado começa a ficar muito instável. Então essa falta de previsibilidade ainda do que vai ser feito está também deixando o mercado aí em polvorosa, né? Isso aqui acaba deixando o mercado um pouco complexo aqui. Começa a ficar muito difícil para as pessoas definirem os investimentos, começa a ficar difícil para as empresas decidirem se captam ou não dinheiro. Então a questão tá toda assim. E aí a gente ainda não tem uma certeza quanto ao que está acontecendo. Petrobras está pipocando, tudo está pipocando, e nisso uma discussão de que a Petrobras também pode começar a limitar a distribuição máxima de dividendos, né?
talvez pode limitar para os 25%, que passaria a manter o dividend yield da Petrobras em 8%. A empresa poderia fazer mais reinvestimentos, etc. É uma questão que muita gente defende. Eu, inclusive, acho que a Petrobras distribuindo essa quantidade de dividendos não acho saudável. Acho que poderia reinvestir muito mais, pode expandir operações, mas isso é uma opinião do ponto de vista muito pessoal. Muita gente investe na Petrobras só por conta dos dividendos. Investir em empresas estatais, você sempre está investindo numa empresa que, lembre-se, a cada 4 anos, mesmo que ela seja estadual ou federal, a cada 4 anos pode trocar o controlador daquela empresa e necessariamente a cada 8 vai trocar, e com isso, se tinha um interesse ali, pode vir novos interesses. Dificilmente esses interesses serão os interesses da população de modo geral, dificilmente esses interesses serão os interesses dos investidores. Políticos dependem de votos, e quando a gente fala que um político depende de votos, ele depende ali de uma política muito, mas muito populista, porque ele precisa trabalhar com como que eu uso a máquina do Estado para ganhar mais votos na próxima eleição. Eles já entram ali num mandato pensando no próximo. Todo bom político, né, é assim, o cara já entra e fala, porra, ganhei esse ano, o que que eu faço para os próximos anos? Nesse cenário, o que que a gente pode fazer, que é o que realmente interessa? Qual medida você pode tomar como investidor? O que que você pode tomar que te protege das maldades do mundo, né? A gente tem 4 bases aqui daquilo que a gente pode utilizar como sistema protetivo, como um sistema funcional e como algo que vai fazer o seu patrimônio evoluir, independente do cenário, para o longo prazo, não se preocupando com esse tipo de coisa. A primeira base é você trabalhar com o conceito de diversificação. A diversificação, ela é quando você investe tanto em renda fixa quanto em renda variável no Brasil e no exterior. Deu errado o cenário nacional aqui, as empresas naquele ano específico não estão registrando o crescimento que você gostaria, não estão registrando aquele crescimento esperado. Cara, que massa, você tem investimento no exterior, você tem investimento nos Estados Unidos ali, o mercado de lá pode estar tranquilo, pode estar um mercado melhor, pode estar em crescimento. Se o Brasil, ele começa a andar mal ali, o dólar se fortalece em relação ao real, então você sempre tem esse equilíbrio. Aí você não vai ficar esperando, sei lá quantos anos para poder usufruir do seu patrimônio. Então essa diversificação é extremamente necessária. Lembre-se que no Brasil, boa parte do tempo, a renda fixa, ela paga até mais do que a renda variável durante vários anos seguidos, né? Então isso é uma das bases que você pode utilizar para se proteger muito bem, é diversificar nas mais diferentes formas, ter sim investimento que protege contra o IPCA, vai que a inflação descontrola, ter sim investimento atrelado ao pré-fixado, vai que o Brasil vai bem, agora os títulos de pré-fixado foram emitidos aí a 17% no ano passado, como que a gente fez. Então isso aqui monta a cadeia protetiva para você. Nunca acredite na história de quem é monoativo, né? Ah, só fundo imobiliário, só ações, só sei lá o que. Não, é uma carteira que tenha absolutamente de tudo. Não fica nessa dos profetas do apocalipse, que o Brasil vai acabar e não ter ações e sei lá o que, porque isso é uma ideia boba. Segundo ponto, aproveitar muito bem o desenho das quedas e das crises. O que acontece? O mercado, ele é muito reativo. O mercado, ele tem simplesmente uma lógica de boatos, né? É uma lógica completamente baseada no boato. Se você disser hoje aqui, né, fala assim, olha, amanhã, pessoal, ações de Vale vão despencar, espalha isso para todo mundo, cria aí agora um grupo no WhatsApp todo mundo e vamos falar que ações da Vale vão despencar. Se muitas pessoas começam a fazer isso e pessoas relevantes começam a fazer isso, por exemplo, alguém que trabalha num portal grande, como Infomoney, Exame, Valor Econômico, né? Um veículo quanto maior, mais importante. Quem sabe no New York Times ou em diversos veículos ou casas de análise, né? Lá de fora, aqui dentro, pessoas começam a falar que vai cair o mercado. Amanhã, o mercado vai amanhecer caindo. E daí você pode pensar que foi porque alguém acertou essa previsão. Mas na verdade, essa pessoa fez a queda. O preço que você está vendo ali, ele é baseado em compra e venda. Se a gente começa todo mundo a vender, aquele preço despenca. O medo da queda, então, traz a queda de fato. Se existiu ontem um burburinho que gerou uma possibilidade de queda, hoje o mercado pode cair simplesmente por medo daquilo acontecer. Então isso é muito importante você saber separar, né, o ruído de música no mercado e você saber aproveitar essas crises para você aumentar os seus aportes. Eu, por exemplo, adoraria estar investindo um pouco mais lá fora e tal, mas o mercado brasileiro está oferecendo excelentes oportunidades. O mercado americano ofereceu excelentes janelas de oportunidade no ano passado, mas agora o mercado brasileiro está se desenhando como mercado de excelentes oportunidades. E você nunca vai conseguir investir na bolsa e ver só alta. Isso seria a coisa mais idiota possível, né? Como é que uma empresa vai crescer para sempre? Então não existe. Sempre na bolsa de valores ela sobe caindo. Então registra uns ponteiros para baixo, o desespero do mercado e tarará, e acaba tendo queda ali. Quando a gente sabe que não é só ruído, como é que eu sei, Raul, se eu devo ficar assustado? Os balanços das empresas começaram a vir com prejuízo. Elas estão registrando números terríveis. Elas estão registrando aí 3 balanços, né, trimestrais aí de prejuízo. Do nada, virou a mão do mercado. Aí você pode começar a ter um pouquinho mais de receio, mas não baseado em boato, não baseado em lorotinha. O terceiro ponto que você vai ter que fazer aqui, e isso é a base para você, é se guiar menos pelo noticiário político e mais pelo RI. Eu sei que a tendência que a gente tem é observar simplesmente as notícias, sentir o clima do mercado, aí a gente sente ali
aquele tensionamento ou aquele alívio de alguma coisa e a gente acaba começando a tomar a decisão baseada nessa entidade, né, que é o tal senhor mercado que bate a nossa porta todos os dias e oferecendo alguma coisa. Então você começa a ter que controlar o seu psicológico. E para você fazer isso, o melhor que você pode fazer é parar de ler noticiário se você é meio deslumbrado. Se você tem a mãozinha de alface, pô, não segura nada, sabe? Compra uma empresa, passa 3 meses, vende, 2 meses, vende. Essa mão de alface é uma coisa comum. Quando o investidor acaba de começar, ele tem uma ansiedade. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui que você vai ficar surpreso agora. Fala assim, ó, há quantos anos você investe? Por exemplo, ó, eu invisto há 10 anos, 2 anos, 3 anos. E quantas vezes você abre o home broker aí, o lugar de investir, né, a sua corretora, no mês? Você vai ver que é inversamente proporcional. As pessoas vão comentar aqui, você vai perceber. Então, quanto mais tempo a pessoa investe, menos ela abre o broker, né? No meu caso, por exemplo, eu abro o broker uma vez no mês, no dia de aportar. E não olho o saldo. Eu simplesmente abro ali e clico nas ações e tal para gravar um na reta aqui com vocês. Então, isso é um ponto muito importante das pessoas entenderem, né? Você ter isso aqui faz toda a diferença. Eu esqueci de falar, se você for diversificar em renda fixa, eu te recomendo demais abrir uma conta na ISA. Não tem ninguém que está com a rentabilidade igual a nossa aqui. Então, se você for diversificar, eu recomendo, né? Ah, Raul, eu quero diversificar, tô precisando pôr renda fixa em carteira, tenho pouca renda fixa, né? Você pode vir na ISA, a gente oferece as melhores taxas. E se você foi meu aluno por alguma razão, né, lá na UVP, ou é meu aluno, lembrando que você tem taxa Prime aqui. O que é a taxa Prime, né? Você vai receber a taxa que os clientes milionários recebem, cara que tem mais de 1 milhão investido, 10 milhões investidos, né? A gente oferece até taxa private aqui para os alunos. Então você pode vir aqui na renda fixa, vai no botão de investimento, você vai ver as oportunidades que tem aqui. Não tem ninguém, pode comparar com a sua plataforma de investimentos aí, não tem ninguém oferecendo essas taxas aqui. Recomendo demais a ISA, que você crie conta lá, se você estiver procurando investir em renda fixa. A gente está com taxas bizarras, 16,37 em alguns títulos, e você pode olhar aqui que a gente oferece essas taxas muito boas. E outra coisa, o quarto e último ponto aqui, é você ter um excelente método de rebalanceamento. Não dá para trabalhar com um método de rebalanceamento ruim. Muita gente trabalha com método de rebalanceamento ruim. Eu vou explicar mais ou menos a lógica do meu método de rebalanceamento. Claro que você pode fazer isso na planilha, pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu tenho uma plataforma, mas você pode fazer isso da maneira que você achar mais adequado. Se você quiser fazer isso, não tem um sistema para fazer isso e tal, de rebalanceamento, você pode utilizar sempre, né, o blocão de notas da zoeira mesmo. Você sabe que seu patrimônio total, por exemplo, é 130 mil reais, por exemplo. Ó, vou te mostrar aqui como é que você poderia fazer só para dividir. Ações internacionais, você deveria ter 20% do seu patrimônio pela meta que você estabeleceu aqui. Estabelecer isso aqui depende muito da sua idade, depende muito dos seus objetivos, depende de um monte de coisa. Aqui eu tô te explicando como fazer um rebalanceamento inteligente. Então, vou pegar aqui e tirar 20%. Você sabe que você deveria ter 26 mil. Se esse valor estiver abaixo de 26 mil, esse aqui é o rebalanceamento simples. Se esse valor estiver abaixo de 26 mil, você sabe que você vai aportar em ações internacionais. A mesma coisa você vai utilizar aqui para cada um dos seus, das suas metas aqui, isso vai fazer a soma. E aí você pode já somar esse valor aqui, ó, acrescido do seu aporte. Então você poderia pegar, ó, se você vai investir nesse mês 50 mil reais, vamos supor que esse é um exemplo bizarro, né? Mas você poderia aqui, ó, de 130 mil, 180 mil, que é o valor somado dos dois, menos 20%, por exemplo, eu teria que ter 36 mil. Então aqui eu teria que colocar mais 10 mil, né? Aportar mais 10 mil em ações internacionais. Eu posso fazer uma diversificação aqui e aportar assim. Se você mantiver essa regra de classes de ativos, o que esse rebalanceamento aqui, né, ele vai fazer? Eu chamo isso aqui de método burro. Esse rebalanceamento, toda vez que as ações internacionais se desvalorizarem, por exemplo, então quando ela for começar a equivaler a 15% da sua carteira, ele vai te mandar comprar ações internacionais de modo geral. E assim com isso você vai conseguir comprar quando tiver mais barato. Se a renda fixa ali, porra, tá indo muito bem, né? Tá performando muito bem e as ações estão performando mal, ele vai mandar comprar ações. Vamos supor que as ações começam a performar muito bem. Tanto ações internacionais quanto nacionais começam a performar muito bem. Isso aqui se valorizou. Na hora que você foi aportar, já tava os 36 mil. Ele vai falar para você, olha, aporta zero. Nesse momento, ações internacionais estão muito caras comparado ao todo da carteira, tá desbalanceado. Você tá aqui, por exemplo, já com 25%, né? Você pode esperar aqui, não precisa vender, você pode esperar aqui para aportar no próximo mês, quando tiver mais regulado. Então você vai comprar renda fixa no momento que as ações estão caras. Um sistema simples desse aqui te evita fazer merda na maior parte do tempo. Você consegue estar sempre performando muito bem. Beleza? Deu para entender? Agora aqui tem outro ponto muito legal. Você pode vir aqui, por exemplo, no novo aporte. Aqui agora você vai para um sistema que é um pouco mais avançado. Vamos supor que eu falo para ele nesse sistema aqui, ó, por causa do quê? Vou mostrar meus ativos aqui. Então, ó, tem renda fixa, por exemplo, né? Ele sabe, os CDBs que tem aqui, criptomoedas, fundos imobiliários, e cada um deles tem uma nota, tá? Uma nota aqui baseada no diagrama do cerrado. Isso aqui foi eu mesmo que inventei, tá? Então, tem o diagrama do cerrado, cada nota aqui. Essa nota, ela é criada definindo seus próprios critérios. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma pergunta aqui. Então, no diagrama do cerrado, eu vou adicionar uma pergunta que importa para mim, né? Eu vou colocar aqui, olha, a empresa tem lucros consistentes
consistentes há mais de 10 anos? Lucros consistentes é o nome do critério. Tem lucros consistentes há mais de 10 anos? Então, vou colocar. A empresa registrou lucros consistentes, né? Sem falhar, hein? Durante 10 anos seguidos ou mais. Então, nesse caso, eu salvo como um critério. Toda vez que eu for responder, que eu for analisar uma empresa aqui, fazer uma análise de risco dessa empresa, ele vai me perguntar as perguntas e com base nos critérios que eu mesmo defini, então, no caso aqui, os meus alunos, né? Que esse sistema é usado por eles, com base nos critérios que eles mesmos definiram. Então, o que eu vou até deixar borrado, porque eu não sei se os critérios que estão aqui são critérios corretos ou não, ou se eu estava usando como exemplo de aula. Mas aí, toda empresa que eu for cadastrar aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou cadastrar BBSE3. Então, na hora que eu for colocar ela, eu vou definir quantas ações eu já tenho dessa empresa, ó. Então, eu vou definir aqui, sei lá, eu tenho 2.000. Foda-se, posso pôr aqui já direto. Não, 852. Na hora que eu criar essa empresa, então, ele vai criar essa empresa já com essa nota, 9 pontos positivos. A cada um ano eu posso revisitar isso aqui. Tem gente que é mais nóia, quer revisitar a cada trimestre. Eu visito a cada um semestre, um ano, tá? Dependendo da empresa. E aí, todo novo aporte que eu for fazer, então, eu vou digitar. Se eu vou investir 100 mil reais, ele já vai falar exatamente quantos reais eu devo colocar em cada lugar. Olha que louco isso, né? 14% eu deveria ter, então você tem que investir 14 mil aqui. Você tem hoje 5. Olha que legal. E tem alguns lugares que, se já tiver mais ações do que deveria ter, porque aqui eu coloquei que eu vou investir 100 mil, né? Mas se colocar que eu vou investir 1.000 reais, por exemplo, que é pouquinho, ele vai me falar só esses dois, ele tirou um monte de coisa da lista que eu não tenho que fazer nada, só tenho que esperar. Então aqui ele colocou os únicos dois que com 1.000 reais eu deveria rebalancear aqui. E aí com isso eu consigo rebalancear essa carteira simplesmente utilizando uma lógica matemática. Tem um diagrama para cada modelo de investimento. Cada modelo de investimento, então, a gente trabalha com esse diagrama. Uma vez cadastrado, você sempre sabe onde reinvestir, sempre sabe onde aportar. Esse sistema aqui é fornecido para todos os meus alunos, mas eu mostrei para você aí como que com uma calculadorazinha você consegue fazer a mesma coisa, né? Você pode definir esses percentuais nas ações ali e você já sabe, soma o percentual total, soma o valor que você vai investir mais o valor atual investido e você já sabe quantos por cento de cada aporte vai ter que ir para cada classe de ativos. De cada classe de ativos ali, seria simplesmente você definir a nota ou o percentual que você quer ter e desabrochar para elas ali embaixo, né? Se você quiser ter acesso não só a esse sistema, mas a minha metodologia de investimento completa, né, para você aprender a gerir a sua carteira, você pode fazer a sua análise de perfil aqui na UVP. Mas tem algumas coisas que eu preciso explicar, porque muita gente acaba confundindo. A UVP é uma escola de investimento e ela é uma escola um pouco diferente das outras escolas de investimento. Na UVP, se você concluir a UVP e não ficar 100% ali, né, aprender a investir, 100% seguro para você investir, pô, Raul, concluí, achei que valeu a pena pra caralho e tal, beleza, fez a prova, emitiu o seu certificado, beleza, então a gente considera que foi justo. Se você falar, não aprendi a investir, cara, não aprendi, sei lá como que isso ia acontecer, se ia ser a primeira pessoa na história. Você falar que não aprendeu a investir, te devolve 100% do seu dinheiro. Então, antes de aceitar um aluno na UVP, a gente passa aqui por um processo seletivo mesmo. Você vai vir aqui e vai responder algumas perguntas para mim sobre o seu dinheiro hoje, sobre como que está seu patrimônio, sobre uma série de critérios. Se você não tiver alinhado, né, com aquilo que a gente acha que é uma pessoa que poderia aproveitar bem a UVP, a gente não vai aceitar o seu dinheiro, não vamos aceitar você como aluno, e aí você pode continuar assistindo os vídeos gratuitos aqui até chegar no momento que você está pronto para vir para cá. Então, a gente busca muito esse alinhamento, né? Professor, aluno, escola, aluno, para que a gente não tenha esse constrangimento ali. Você já instantaneamente tem acesso a sistemas, tem acesso a uma plataforma que vai te dar mais rentabilidade e tal, só que a gente realmente avalia cada aluno. Raul, isso aqui é brincadeirinha, aprova todo mundo, responde merda aqui para você ver se você vai aprovado. A única coisa que vai acontecer é que o pessoal vai te chamar ali e vai falar para você, olha, infelizmente a gente tem uma falta de fit com você e tal. A gente não cobra conhecimento, nenhum conhecimento prévio. Se você não sabe nada de investimento, eu te ajudo do mesmo jeito. O que eu cobro aqui é que você tenha os mesmos objetivos que eu. E se você quiser saber se a UVP é foda mesmo, você vai escrever a UVP no Reclame Aqui. A gente é a única escola de investimento hoje do Brasil, a única que não tem reclamação no Reclame Aqui, cara. É muito orgulho pra gente fazer o trabalho que a gente faz. Olha só, a única reclamação é reclamando porque ninguém reclama, né? É isso, é por isso que tá aqui desse jeito. É só isso, a UVP está sendo injustiçada, são as duas reclamações que tem. A gente se orgulha muito disso, mas para isso a gente precisa manter realmente um pouco de filtro aqui, né? Um pouco de filtro nessa entrada. Eu sei que não é legal criar barreiras e tal, ainda mais no momento que todo mundo quer seu dinheiro, Raul é o babacão, mas isso aqui é porque a gente também tem a comunidade, então a gente garante que todos os alunos que estão aqui estejam alinhados com a gente. Existe uma rede social só dos investidores da UVP, cara? Existe, né? A gente tem aqui nosso próprio rolê, a galera troca uma ideia, é isso que a gente trabalha aqui, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.